Bom dia, mundo melhor. Estou aqui hoje no banheiro de casa. Não, mentira. Não é o banheiro de casa, por mais que pareça ser o banheiro. Essa aqui é a sala de aplicação da minha drogaria, que provavelmente será aí estúdio para muitos dos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Isso devido às trilhas sonoras que a gente encontra por aí afora. Não estranhe se alguma trilha sonora aparecer no vídeo aí, porque o barulho é sempre muito presente. Mas enfim, começamos ontem com o vídeo de apresentação e hoje eu quero falar aqui de algo que muita gente não gosta, algumas pessoas gostam, outras pessoas vivenciam, mas influencia todo mundo. Não tem jeito. Qualquer pessoa que tem algum tipo de atividade ou que vá ter algum tipo de atividade vai ser influenciado pela política. E é uma paixão estranha porque é algo que de fato eu gosto muito, é algo que me envolve demais. Eu costumo dizer aí que às vezes a gente tenta se afastar da política, quem gosta tenta se afastar da política, mas não consegue. Vira e mexe, surge um assunto, surge um tema, surge uma novidade e a gente acaba se envolvendo, acaba se posicionando, mesmo impensadamente às vezes até, né? Quando você vai ver, você já está tendo um debate por uma questão de gostar. Só que eu não quero falar da política, essa política chata, essa política meramente institucional do político, do deputado, do vereador, do presidente. Não quero falar sobre isso, eu quero falar da política das pessoas. Essa política que interfere em como está a sua rua, em como está o gasto do seu salário, em como está a condição de trabalho, a política do dia a dia. Porque existe uma confusão muito grande ao falar de política e associar única e exclusivamente aos políticos. Porque não é só isso que é a política, os políticos estão introduzidos dentro da política. O que eu acho mais importante de se falar de política são estruturas que a gente vive, né? Hoje existe muito essa discussão de esquerda, direita, de quem está certo, quem está errado. Existe uma polarização muito grande e particularmente eu gosto da polarização. Acho que a polarização ela é importante. É através dela que a gente conhece e expõe conceitos. Só que a polarização ela não é binária, ela não é uma coisa meramente binária, né? Dentro dos polos você tem vertentes diferentes e futuramente a gente vai falar de vertentes políticas, de ideologias e também não quero ser maçante nesse sentido. Primeiramente, eu me posiciono como um liberal que está voltado a ideologias de direita, né? Então isso aí são conceitos que cada um pode pesquisar, buscar saber direitinho qual que é, mas em síntese um liberal ele preza muito por liberdade do indivíduo, né? A gente busca trazer a responsabilidade da vida para o indivíduo, para a pessoa, para que a pessoa possa assumir essa responsabilidade e construir sua própria vida. Em detrimento do quê? Do Estado. E esse é um conceito muito importante que eu acho que as pessoas precisam se inteirar mais. Existe uma necessidade grande da gente identificar de fato onde está o Estado e muita gente faz algumas confusões, até pela questão do termo, da palavra em si. Porque Estado é uma coisa voltada aos estados que a gente conhece. São Paulo é um estado, Minas Gerais é um estado, enfim, são 27 estados pelo Brasil, temos um Distrito Federal, mas
isso são unidades da federação, unidades federativas. Quando eu falo aqui, uso a palavra Estado especificamente, a gente está falando de uma estrutura governamental, uma estrutura que influencia diretamente a vida de cada um. E hoje, quando a gente vai analisar a força e a influência que esse Estado tem na nossa vida, ela chega a ser inimaginável de tão agigantada que ela é. E como liberal, como alguém que está à direita, a gente que tem esse viés político busca um Estado mínimo, um Estado que ele tem um mínimo de influência possível. Porém, a gente não está falando de Estado zero, sem Estado, não. O Estado ele tem uma importância, ele acaba sendo um mal necessário. Por quê? Existem pessoas que são mais humildes, mais necessitadas, que têm mais dificuldades em desenvolvimento pessoal para assumir essa responsabilidade como indivíduo, e elas necessitam de alguma ajuda. Porém, o Estado ele tem que incentivar que essas pessoas busquem essa responsabilidade individual. Então, a necessidade que o Estado tem é essa. E hoje, a gente vive uma situação que está anos-luz de distância de chegar nisso. Está muito distante de chegar nisso. O Brasil hoje vive uma estrutura de Estado que ainda está sendo descoberta. Hoje saiu uma notícia que o governo descobriu que ele participa de 636 empresas. Ou seja, o governo tem lá uma participaçãozinha de administração em 633 empresas. E o governo não é para isso. A estrutura de governo não é para isso. Por que não? Porque ele vai pegar dinheiro de impostos, dinheiro da população, o dinheiro que serve para cuidar do que o Estado mínimo deve cuidar, ele vai pegar esse dinheiro para cuidar dessas participações e cuidar dessas empresas. E aí fica aqui uma pergunta, um questionamento. Qual é o serviço que o Estado tem na mão que é bom? Qual é o serviço que o Estado oferece para a população que é bom? Hoje eu vi um comentário na rádio que um dos poucos serviços que tem excelência no Estado é a Receita Federal. Na verdade, o único serviço. E por que a Receita Federal é boa? Por que ela funciona? É um serviço que nada mais faz do que arrecadar imposto. Então, esse conceito de Estado, a gente precisa destrinchar ele melhor. E seria legal, é até um desafio que eu faço aí a quem assistiu o vídeo, quem tiver essa curiosidade, de fazer essa pesquisa referente ao Estado. Onde você enxerga o Estado na sua vida? Eu, que tenho a minha drogaria, que sou um microempresário, eu enxergo o Estado o tempo todo. Eu vejo ele a cada momento. A cada cupom fiscal que sai do meu caixa, a cada boleto que eu pago para os meus fornecedores, a cada medicamento que eu dou entrada no sistema com nota fiscal, a cada receita que a gente tem a obrigação de reter, e muitas vezes o Estado ele dificulta os serviços, ele dificulta a vida da sociedade. Por inúmeras vezes isso acontece. Na minha área isso é constante, é o tempo todo, né? A gente vê que a estrutura da área de saúde ela sofre muita influência do Estado para um lado a dificultar a vida das pessoas. Obviamente a gente precisa desse sistema gratuito, muitas pessoas não têm condição de ser diferente, porém é um sistema muito mal feito, isso precisa ser melhorado. E aí é onde o Estado está, é um dos exemplos que eu tenho para mostrar como a influência que o Estado causa na vida das pessoas é ruim, ela prejudica. E aquela máxima de que o serviço público é gratuito, isso deve ser derrubado o mais rápido possível. Tudo que você vê de Estado, tudo que você vê de serviço do Estado, aquilo está pago, é dinheiro nosso que vai. O brasileiro ele trabalha cerca de 5 meses
por ano para pagar imposto, para pagar esses serviços que chamam de gratuito. E isso a gente precisa desmembrar muito bem. E aqui na região, principalmente que eu moro, extremo sul de São Paulo, compreendendo a área do Grajaú, Parelheiros, os bairros adjacentes à minha residência, tem a drogaria, que é o Jardim Varginha, Jardim Novo Horizonte, Jardim Mirna, enfim, é um reduto que é esquecido pelo poder público. Muito pouca coisa foi feita nas últimas décadas aqui nessa região. E é um reduto muito controlado por uma vertente política que anda em decadência, anda caindo muito dentro da preferência dos eleitores. E a gente vem com eleições aí o ano que vem, e isso pode ter uma mudança muito drástica. E pensando nessa estrutura de Estado, a gente acaba fazendo escolhas políticas. A gente precisa ter esse conhecimento para fazer essa escolha política. Quando a gente vai escolher um político, quando a gente vai tomar essa decisão, o que deve nortear essa escolha? No meu ponto de vista, o quanto esse político está disposto a tirar o Estado da vida das pessoas e dar a elas a liberdade para decidir as coisas que ela acha melhor para si. E a gente está vivendo essa mudança. Essa mudança está acontecendo. 2019 foi de fato um ano de disruptura. Mudança aconteceu. Isso ninguém pode negar. Alguns vão dizer que mudou para pior, outros vão dizer que mudou e está mudando para melhor. Muitas coisas continuam da mesma forma também, muitos vão dizer isso, mas o principal é que a gente identifica a mudança. Até essas coisas que continuam da mesma forma, a proporção é menor. Se a gente for falar de corrupção, de regalias, de mamata por parte do governo, a proporção disso tudo, hoje em dia, ela é mais identificável, não é aquela coisa dispersa como a gente está descobrindo agora nos últimos anos aí com esse monte de escândalo, esse monte de revelação que está sendo feita aí pelo Poder Judiciário. E o Estado está sofrendo duros golpes. Quem lembra qual foi o primeiro político a sofrer ação penal nesse país? Quantos anos faz isso? E quantos políticos vêm sofrendo com isso? Estamos chegando ao nível de atingir o poder máximo que o Brasil tem, que é a Suprema Corte, o STF. Esses rumores de CPI dentro do STF, de impeachment de ministro do STF, isso é uma coisa que, se você voltar num passado recente, eram coisas inimagináveis. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos passando por um momento de mudança. Existe uma transição acontecendo no país. Uma transição onde pessoas que não se interessam por política estão passando a se interessar e elas vão ter conhecimento a respeito do assunto. E nesse aspecto não tem muito conhecimento certo ou errado. Quando é conhecimento, ele é válido. O importante é conhecer. E essa transição que está acontecendo está gerando esses resultados. Porque quando a gente vê manifestação, quando a gente vê pessoas indo adiante, buscando o confronto diretamente com o Estado, a gente identifica que esse conhecimento está se consolidando. E cada vez mais vai ser assim. E por que isso é importante? Enquanto pessoas boas, pessoas de boa índole, honestas, não estiverem interessadas por política, pessoas ruins estarão lá. E isso a gente precisa mudar, essa mudança precisa acontecer. As pessoas boas, as pessoas honestas, elas têm que entrar na política. A mudança é gerada dessa forma. Então, a gente precisa ter esse pensamento, isso é fundamental. A partir dessa premissa, a longo prazo, as coisas tendem a melhorar. E o que a gente quer é isso, porque nós somos um mundo melhor. E o mundo, para ser melhor, depende dessas ações. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí, por hoje
Esse é o conceito. Vamos aprender aí o que é o Estado. Mais vídeos sobre esse assunto virão aí pela frente. E sempre dessa forma, sem a coisa amassante de criar só a ideia de política institucional. A gente vai falar mais de coisas práticas, né, de ordens práticas. Obrigado a todos aí e sejamos felizes.